Os paulistas decepcionaram na rodada do Brasileirão, com exceção do Santos, que atropelou o pressionado Vasco em São Januário por 3-0 e colocou o meu Inter temporariamente no Z4. Colorado, que ainda enfrenta o Remo hoje no Beira-Rio. No Morumbi, o São Paulo empatou com o Coritiba em 1-1 e chegou à 9ª rodada sem vitória no Brasileirão. Na Arena da Baixada, o Furacão ficou no 1-1 com o Bragantino. Já em Santa Catarina, um eletrizante 3-3 para Chapecoense e Bahia. Em Salvador, o Vitória bateu o Botafogo por 1-0. O resultado fez a torcida ir ao aeroporto, protestar e pedir a saída de Franklin Carvalho. Em Minas, o Galo não tomou conhecimento do Grêmio, venceu por 3-0 e segue subindo na tabela. De volta ao drama paulista, o Palmeiras perdeu de virada para o Fluminense por 3-2 no Maracanã e deixou a vantagem para o Flamengo evaporar. O rubro-negro massacrou o Mirassol por 5-1 no Maião, com 2 gols de Pedro. E em Itaquera, o Mistão do Cruzeiro bateu o Corinthians por 2-1. Apesar do placar, o assunto mais comentado no Timão é a possível renovação com o Memphis Depay. Vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, né? Seria redundância eu falo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas diretamente tua pergunta, isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. Pessoalmente, muito satisfeito por ter sido uma vitória conquistada em cima do muito querer, de um grande compromisso de toda a equipa, de jogadores que de facto hoje trabalharam como eu lhes pedi, como uma equipa. Fazer o gol do time do Cruzeiro sem marcação nenhuma, livre. O grupo está criando uma união entre eles que é muito importante para eles. Culpa de todos nós, culpa da equipa técnica, culpa dos jogadores, culpa de todos aqueles que trabalhamos no dia-a-dia, com a responsabilidade assumida por inteiro pelo treinador. Eu acho que essa junção que ocorreu veio a calhar, né? Nos ajudou muito. Eu há muito tempo que eu não vejo o Santos comemorar uma vitória com a torcida assim como fez hoje, há muito tempo mesmo. Outra vez sai frustrado porque em uma jogada nós acabamos perdendo a possibilidade de uma vitória. A gente sabia do quão importante era esse jogo, depois do Palmeiras ter perdido, dando a oportunidade da gente encostar ainda mais nele, então a gente entrou com tudo para fazer o resultado, conseguimos, fizemos um grande jogo. Poderia fazer melhor do que vem fazendo, porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem o resultado, mas não tem a maneira que joga, pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, se faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. Olha, foi o grande confronto da rodada, mas vamos falar de tudo que aconteceu no final de semana e hoje ainda tem Internacional e Remo. Cicinho! Não teve derrota, mas foi um empate ruim para o São Paulo, jogando em casa contra o Coritiba, reclamando de pênalti que não foi dado. O São Paulo continua não convencendo. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O São Paulo jogou? Não, porque aquele uniforme não era o São Paulo, não. Não, eu não... Estranho. É estranho, né? É estranho. Mas, assim, o uniforme é de acordo com o futebol do São Paulo. A gente não está sendo representado. A torcida, mais uma vez, deu um show. E, assim, eu esperava muito mais do time que entrou em campo. Porque o São Paulo, a camisa é tricolor, meu amigo. O grande show da rodada de verdade foi o do Flamengo para cima do Mirassol, no Maião.
5-1 placar final. Carrascal estava calibrado, mas os meus amiguinhos Edu Dracena, 5. Edu Dracena e Ronaldão tomaram taca no final de semana. Eu tô com medo também, já quero até anunciar aqui. Mas o Edu, no primeiro jogo da rodada, no Maracanã, de virada, 3-2 para o Fluminense. Edu, o Flamengo chegou e o Palmeiras não tá chegando. Bom dia! Renata, bom dia para você, bom dia para meus amigos aqui, porque o final de semana com o Palmeiras não foi legal, não. Não foi legal realmente. Palmeiras deixou muito a desejar, sai ganhando, toma um empate, faz o gol e aí em 5, 6 minutos toma uma virada. Acho que o Palmeiras tem que colocar a cabeça no lugar, porque é uma semana decisiva. Não pode dar bobeira como deu no sábado, não. Para compensar, o Santos triturou o Vasco da Gama em São Januário. E eu quero que você olhe para o Ronaldo e chame seu amiguinho, porque o Cruzeiro bateu o Corinthians com o time misto aqui em Itaquera. Uma alegria a mais, não é? Cruzeiro vencendo, Santos vencendo, só o Palmeiras que decepcionou. Quem diria, Edu? Fala com o Rona. Meu irmão Ronaldo, bom dia pra você. Obrigado. Boa semana. Na zona de rebaixamento. Muito obrigado. Você deixou, você fez? O Santos, O Santos com certeza foi lá no Rio de Janeiro, fez pra prevalecer realmente a vitória com o Neymar. Agora o Cabuloso, eu te avisei, o Cabuloso jogando aqui na Arena do Corinthians é sempre embaçado, meu irmão. Bom dia pra você. Bom dia pra você, seus perninhas, minha Renata. Eu diria o seguinte, deu jogo contra o Cruzeirinho. Cruzeirinho não, Cruzeirão. O Cruzeirinho deu jogo. Agora, quando entrou o Cruzeirão, o maior de Minas, aí judiou do Corinthians. Aí o Mateuzinho teve cãibra, o Biduzinho cãibra. Foi uma doideira. Mas você falou que o Biduzinho tava com o Di Maria no bolso? Acho que foi isso, tava pesado. Tava pesado. O arroz judiou dele. E o Mateuzinho, filho, a gente falar de você de seleção brasileira, a gente cai de cabeça no chão com você, filho. Pelo amor de Deus. Menina Renata, você se prepara, hein? Que hoje é o seu dia, Mimila. Eu estou preparada para ouvir em alto e bom som aquele pedido de desculpas, porque sexta-feira, neste programa, por algo que eu acertei, cravei, fui na mosca, fui chamada de pé frio desgraçado. Pé frio desgraçado. Você acertou o palpite? Meu Deus! Calma, isso é pra depois. Eu não disse nada, eu só deixei no ar, é a sua chance. Tá bom. Mas ai, gente, não sei, tô um pouquinho de nervoso. Bom, derrota do Corinthians para o Cruzeiro em casa. E Fernando Diniz aproveitou para falar mais ainda sobre Memphis Depay e muita velocidade com um título na Fórmula E e na Fórmula Indy, uma corrida eletrizante, maravilhosa. Dá uma olhadinha lá. Notícia de que o Corinthians retomou as conversas com o holandês. Como é que fica o Diniz agora? O Diniz fica feliz, iludido? A decisão parece que foi do Memphis Depay de procurar o Corinthians, porque ele não quer ir embora, ele quer ficar no Corinthians, ele quer ficar no Brasil. Isso te anima ou você prefere ficar com os pezinhos no chão, não se empolgar tanto? Não, vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, né? Seria redundância eu falo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas, diretamente à tua pergunta, isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. A primeira corrida da história da Indy, aqui em Markham, no Canadá, foi palco de muitos acidentes e, claro, emoção. Foram 6 bandeiras amarelas durante a prova, disputada em um circuito de rua de 3,5 km com 12 curvas. No meio da confusão, aqui no Canadá, Marcus Ericsson conseguiu manter a estratégia e chegou às voltas finais em condições de brigar pela vitória. O sueco ultrapassou o Romain Grosjean a 4 voltas do fim e venceu a primeira edição da prova em Markham. Esta foi a 5ª vitória de Ericsson na carreira dele na Indy. Grosjean terminou em segundo, Will Power foi o terceiro e o líder do campeonato, Alex Palou, completou a corrida em 4º lugar. O espanhol já pode ser campeão no próximo domingo. Já o brasileiro Caio Collet, que teve problemas logo no início da prova, terminou na 19ª posição.
A próxima prova da Indy será especial. A corrida nas ruas da capital americana, em Washington, no domingo que vem, fará parte da celebração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. De Markham, no Canadá, Eduardo Barão. Temporada 12 da Fórmula E concluída com sucesso em Londres e título definido nas últimas voltas. Pascal Wehrlein anotou a pole position no sábado e mesmo depois de terminar a corrida em 14º, levou o título. 3 eram os candidatos ao título, com Evans e Dennis na briga. Quem levou o título no campeonato de equipes foi a Jaguar, depois de uma disputa acirrada. Mas o grande destaque para o Brasil foi a despedida de Lucas de Grassi, que fez a sua última corrida após 12 temporadas. Não foi despedida dos sonhos, porque ele teve que abandonar na volta 14 por problemas com o carro. Quem venceu a última corrida do ano foi Taylor Barnard, piloto inglês que está na sua 2ª temporada na Fórmula E. É isso, gente. Temporada 12 da Fórmula E concluída com sucesso em Londres e título definido nas últimas voltas. Letícia Datena, diretamente de Londres. 15 segundos. Olha, eu não sei se é uma boa esperar até a segunda-feira para ver seu time jogar, mas pelo menos eu me diverti bastante no final de semana. Galo, muito obrigada. Que atuação, hein, contra o Grêmio. Depois no Beira-Rio a gente não precisa ver o mesmo tipo de desempenho, né? E o Flamengo goleando, Palmeiras vacilando diante do Fluminense, Cruzeiro vencendo o Corinthians no Ronaldão. E você tá feliz na zona de rebaixamento? Atlético Paranaense empatando com o Bragantino, São Paulo empatando com o Coritiba. Tinha que estar de preto. Calma, eu só vou admitir se estarei ou não, porque eu não posso usar o futuro ainda. Porque não jogou. Depois que jogar é que eu vou saber. Por enquanto, eu confesso que eu não me sinto na zona do rebaixamento. Mas está, meu bebê. Esse grupo aí é uma falsa paz. Eu não quero agitar, eu não vou nem pedir puxar a tabela. Até a noite eu só quero alegria, Brasil. Eu tô. Por que os dois se olharam? É pro Edu? Pode tocar. Edu Dracena, a liderança ainda é do Palmeiras, mas o Flamengo chegou e quer atropelar, hein? 3-2, chegou a vencer 2 vezes no jogo o Palmeiras, deixou escapar o resultado e o Fluminense fez um jogaço para se preparar para a Libertadores. Já o Palmeiras fica com a obrigação de vencer o Ceará. Ficas o meu dia. O Giai virou goleiro. O Giai, ficas o meu dia. Os holofotes estavam voltados para o interino. Pela 10ª vez em 10 anos, Marcão foi escolhido para socorrer o Fluminense. Sou funcionário do clube, sabe? A gente sabe que acontece como aconteceram outras vezes. Os paulistas começaram dominando as ações no Maracanã. Fábio, no início do jogo, fez 2 defesas para salvar o Flu. Com apenas 10 minutos, a primeira bola na rede. Gustavo Gomes subiu sozinho para fazer 1-0. Arias sentia o peso de vestir outras cores em campo. Campeão da Libertadores com o Fluminense, o meia foi xingado todas as vezes que tocou na bola. O lance de Flaco com desvio quase pegou o Fábio de surpresa. Mas quem, enfim, fez o Maracanã pulsar foi Hulk. Cruzamento perfeito de Canóbio para o atacante marcar o primeiro gol pelo Flu no Maracanã em jogos oficiais. Infelizmente a bola não estava querendo entrar, errando coisas bestas, como eu falei, mas graças a Deus sou um cara que eu sou muito perseverante, eu trabalho sempre na dificuldade, porque eu sempre acredito que dias melhores vão vir. O Fluminense era melhor em campo. Pressionando, pediu pênalti em toque de mão do Giai dentro da área. Daronco mandou seguir. Depois de chutão do goleiro, Flaco de casquinha desviou e a bola chegou perfeita para Maurício recolocar o Palmeiras na frente. 2-1. Marcão já tinha promovido mudanças na equipe. Entre elas, a entrada de Germancano. Guga achou o argentino dentro da área. Cano testou na trave. No rebote, Kevin Serna empatou 2-2 aos 40 do segundo tempo. Até que nos acréscimos, a última chance.
Novamente Guga jogando na área. Dessa vez, cabeçada de Martinelli. E Cano, no meio do caminho, desviou para fazer o da virada. 3-2. Desde a pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense ainda não tinha vencido um jogo sequer. Eram 7 partidas até aqui. 6 empates, 1 derrota e a eliminação na Copa do Brasil. Resultados que levaram à demissão de Zubeldia e colocaram Marcão no comando da equipe. E a primeira vitória, enfim, aconteceu. A gente vinha há muito tempo buscando um resultado positivo. Nós conversamos, eles conversaram entre eles que era o momento. Para os paulistas, o alerta segue aceso. Os tropeços recentes contra o Internacional em casa e a derrota deste sábado colocaram a gordura de pontos na liderança em risco. Nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico e que os meus jogadores vão ficar e que o torcedor Palmeiras vai ficar é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Sim, jogamos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Edu, o problema dessa crise que está rondando o Palmeiras é que é antes de um jogo decisivo em fase eliminatória da Libertadores. Tem um jogo em que empata com o Cerro e agora precisa ganhar na casa do adversário. E no Campeonato Brasileiro, a concorrência com o Flamengo é pesada. E o Flamengo sabe que está crescendo e o Palmeiras estagnado. Renata, e a gordura que tinha acumulado já era. Agora não tem mais o que fazer. Agora, o que a gente fica preocupado é que nos últimos 4 jogos o Palmeiras não ganhou. Né? Colocando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Palmeiras não ganhou. Então, isso acaba chamando a atenção, porque vendo o time do Palmeiras jogar, a gente esperava que ia ter uma resposta rápida. Principalmente num campeonato tão disputado como é, você acaba ganhando gordura como foi feito. E aí você acaba desperdiçando essa oportunidade e vendo o seu maior rival goleando e jogando bem, isso acaba sendo preocupante até mesmo para a sequência. Mas eu ainda continuo acreditando onde que o Abel e os jogadores têm que entender que tem que evoluir, tem que melhorar. O Palmeiras está tomando gol com muita facilidade, coisa que não acontecia. Né, com erro de posicionamento, com jogadores meio que desconcentrados. A fase da parte defensiva do Palmeiras não é tão boa assim. Passa-se também muito pelo goleiro, que não dá tranquilidade também. Então, esse é o momento que o Palmeiras tem para se unir, mas porque é um momento que tem a Libertadores agora, um jogo dificílimo realmente contra o seu, e tem tudo para passar. Agora, se jogar dessa forma, desconcentrado, principalmente naqueles momentos que estão para acabar o jogo como foi, porque até os 36 estava ganhando o jogo. E em muitos momentos o Palmeiras já teve um jogo assim, Renato, não vamos tomar gol. E a gente tinha certeza que não ia tomar gol. Hoje já não passa essa confiança como estava passando. No jogo do Inter, se não fosse o Vitinho ser tão ruim de pontaria, poderia ter saído derrotado também do Allianz Parque. Perdeu para o Galo, empatou com o Inter, empatou com o Cerro e agora perde fora de casa também para o Fluminense. Ronaldão, vamos a outros fatos. O Fluminense vinha numa crise braba, muito questionado, demite o Zubeldia, Marcão outra vez é acionado e o time se entregou, teve gol do Hulk, que foi vaiado há pouco tempo pela torcida e conseguiu uma vitória e uma virada épicas, porque Herman Cano está de volta, Serna, outro jogador importante, o Fluminense tem que comemorar muito esse resultado. Os 3 caras importantes no ataque do Fluminense fez gol, né? Só faltou o Soteldo. Fizeram gol, O Hulk, o menino Serna, o Cano, eles apareceram no jogo. Agora, acho que tirou o peso do Zubeldia. Acho que o Zubeldia não estava fazendo tão bem quanto a gente imaginava, pelo menos no vestiário, né, com essa turma. Porque o que eles entregaram contra o Palmeiras foi uma coisa estrondosa. Até o pênalti. O Jair virou goleiro. A gente viu aí agora uma coisa normal, a bola na mão. Falou que resvalou na cabeça. Então tem coisas que o Fluminense deu, assim, não pode falar em sorte, porque o Fluminense vinha correndo e os resultados não aparecendo. Mas o Fluminense foi superior, sim, no finalzinho do jogo e merecia até um placar elástico, porque deixou o time do Palmeiras estagnado ali na defesa. O Palmeiras estava vencendo 2-1 e ficou estagnado. Edu, o que aconteceu? Deu um apagão? Não, é só você pegar o terceiro gol, o Martinelli vira a bola pro Guga e vai lá para cabecear. E cadê o meio de campo do Palmeiras? Cadê o pessoal para estar junto? Coisa que antes tinha isso.
Então faltou muita atenção nessa parte. Cicinho, de novo, o Palmeiras abre mão do esquema com 3 zagueiros, vai para 2 zagueiros, muda, né, o sistema tático. E além disso, eu falei aqui na sexta-feira e continuo batendo na mesma tecla. O Palmeiras não tem um time titular definido, o Vitor Roque ainda não está bem. O Flaco Lopes precisa de mais chance, mais tempo. Maurício voltou voando da Copa e é colocado no banco. Exatamente, é isso que a gente acaba contestando a postura do Abel, né, as opções do Abel, o melhor jogador do Palmeiras. E demonstrou, né, a partir do momento que entrou, o Maurício já entrou se movimentando, criando jogadas e até fazendo gol. Por que esse jogador fica no banco? A gente não sabe. Do outro lado, você pega o Fluminense. Talvez essa questão do treinador dar muita responsabilidade para o jogador, colocar aquele peso, é o que incomoda o jogador. Fato é que nós vimos o Fluminense. O Germancano, que não vinha entrando bem... Primeiro gol dele na temporada. Dessa vez o Germancano entrou e resolveu. Então, assim, para que não entre a quinta série. Aí você vê o Serna, que não vinha tendo oportunidade. Entrou de uma maneira leve. Os laterais jogando assim, sendo esse fator positivo na equipe do Fluminense. E o Palmeiras correndo, parece, na subida por conta das opções do Abel. Domingo será o jogo da mamãe contra o papai. Domingo, aí eu quero ver, que é o Palmeiras contra o Vasco. Mas por quê? Não estou entendendo. Não, porque o time da mamãe é o Palmeiras. O time do papai é o No primeiro turno, o Vasco da Gama ganhou do Palmeiras. Aí ganhou. Então, vai ser o quinto jogo brasileiro. O Edu falou que o grande rival, viu o grande rival ganhando, mas não era o Corinthians o grande rival do Palmeiras? Não é mais não. Não é mais não. Não, o Corinthians não é mais rival, não. Eu quero muito falar ainda sobre essa partida entre Fluminense e Palmeiras, mas antes, agora deixa... Flamengo é o assunto, hein? O malvadão. Mas o Flamengo tá pensando no Cruzeiro na Libertadores. Nananina, não. Foi ao Maião, no interior paulista, aplicou um 5-1. Poderia ter jogador expulso do Mirassol, que não foi. E o Flamengo fez uma atuação de gala, capitaneada por Carrascal. Assim que a bola rolou no estádio José Maria de Campos Maia, o Flamengo deu o primeiro sinal de que tinha viajado para o interior paulista com um único objetivo: confirmar a vitória e os 3 pontos. O Flamengo dominou a partida até a construção do primeiro gol, que saiu de um cruzamento de Varela. Walter falha e deixa a bola nos pés de Plata, que serve Carrascal. 1-0. O time carioca era superior e não tinha dificuldades para controlar as ações dentro de campo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Carrascal saiu limpando no meio de campo e foi puxado por Denilson. Os jogadores pediram vermelho por entender que o meia era o último homem, mas o lance terminou com um cartão amarelo. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um pouquinho preocupado e isso acho que não é bom. Para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim. Na segunda etapa, o Flamengo voltou fulminante. Luiz Araújo, cria do Mirassol, recebe de Carrascal, deixa para trás William Machado e amplia. É um jogo muito especial, acho que todo mundo sabe que eu fui formado aqui, foi meu primeiro clube da base. Passa um filme, faço minha história completa aqui. Eu vivia debaixo da arquibancada, atrás de um sonho, e hoje eu volto aqui com esse sonho realizado e jogando no maior clube do Brasil. Poucos minutos depois, Pedro deixou dele. O atacante antecipa após cruzamento de Ayrton Lucas e marca. Para não perder a conta, 3-0. Foi o suficiente para muitos torcedores do Leão deixarem o estádio. Mais uma vez, Carrascal. O camisa 15 dá o passe e Pedro tira Neto Moura. Faz o segundo dele e o quarto do Flamengo. Goleada no Maião. O time carioca fechou a contagem com 2 jogadores que saíram do banco. Arrascaeta deixou Samuel Lino livre para fazer o quinto. O Mirassol ainda tentou responder e fez o de honra após escanteio de Reinaldo e cabeceio de João Vitor, mas já era tarde. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas, isso permite
que as ideias passem e permitam um crescimento. Agora conseguir avaliar esses pontos, sanar determinados problemas que estão sendo recorrentes e principalmente a gente levantar a cabeça, porque a nossa temporada é uma temporada realmente de desafios muito grandes. E com a vitória, o Flamengo diminuiu a distância para o Palmeiras. Agora, apenas 3 pontos separam os cariocas do líder. Vale ressaltar que o time do Rio de Janeiro tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol. Partida adiada no primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo agora volta as atenções para a Libertadores. Já na quarta-feira, encara o Cruzeiro no Rio. Nós vencemos o Mirassol por 5-1. Mas manter os pés no chão, sabendo que aquilo que a gente conseguiu hoje é uma coisa importante para o próximo jogo também. Já o Mirassol viaja para o Equador e encara a LDU na quinta, também pela Libertadores. Que jogaço do Flamengo. Quem imaginava que seria uma postura comedida, mas acho que ajudou já saber que no sábado o Palmeiras tinha perdido para o Fluminense. Edu, o Flamengo entrou que nem máquina e olha que demorou até bastante para golear. Fez 1-0, aí depois conseguiu fazer os outros 4 gols. Luiz Araújo com lei do ex, o Pedro sendo artilheiro do campeonato com o Viveiros e o Carrascal completamente solto na partida. E até o Samuel Lino teve gol impedido e gol validado. E o Leonardo Jardim modificando o time, né? Do que foi o jogo contra o Cruzeiro, dando mais minutagem para os jogadores. E aí você vê também a força da equipe do Flamengo, Renato. O Flamengo tem jogadores realmente que... chama a atenção, tecnicamente os caras são acima de alguns que jogam aqui no Campeonato Brasileiro e fez realmente prevalecer tudo isso, né? A gente viu um Mirassol muito frágil, dando contra-ataques, dando, né, a bola para a equipe do Flamengo e o Flamengo pressionando também, isso acabou dificultando também. E aí você pega o Carrascal numa noite bem feliz, participando de 4 gols dentro dos 5 que foi a equipe do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo está forte, mas... vai ser uma parada dura na quarta-feira com o Cruzeiro também. Então, acho que como ele deu essa minutagem, colocou os jogadores para jogar, isso acaba também ajudando para que ele possa decidir o time titular que vai jogar na quarta-feira. O Carrascal participou de 4 gols do Flamengo. Cicinho, ele deu um refresco para a defesa, né, poupando laterais, um zagueiro. A gente viu que o Pedro e o Carrascal ficaram até o final da partida, ou seja, tiveram tempo para mostrar serviço. E são jogadores, assim, que dispensa comentário, né? São jogadores de alto nível, então o Flamengo tem essa potência no elenco dele. A questão precisa encontrar urgentemente os 11 titulares ali para você dar uma sequência, porque você também ficar mudando o Pedro, ele entrou bem contra o Cruzeiro, ninguém sabe porque ele ficou no banco, jogo fora de casa, mas aí contra o Mirassol não esboçou reação, e o Flamengo foi inteligente, construiu o resultado, né, e administrou muito bem, não sofreu durante esse jogo, e dá moral sim para o meio de semana. Do outro lado também vai ter um adversário com moral, mas o Flamengo é muito mais time do que o Mirassol e demonstrou isso. O Rafael Guanais trouxe a realidade para o Mirassol que o campeonato dele não é o Flamengo, mas sim o campeonato dele é fugir dessa zona de rebaixamento e acredito que é isso que o Mirassol vai em busca durante essa temporada. O problema é que o Mirassol tem jogo atrasado no Rio contra o próprio Flamengo. Eles jogaram antes do segundo turno do que na primeira etapa do campeonato. Ronaldão, a gente viu um Flamengo bem agressivo e um Mirassol que não conseguiu encontrar soluções durante a partida. E, na minha opinião, o jogador Denilson poderia ter sido expulso já no primeiro tempo, no finalzinho. Ele dá uma entrada, um puxão, na verdade, no Carrascal. E a gente vê que, tá aí o lance, e a arbitragem deu um amarelo. Não dá para entender, né? Acho que praticamente igual o lance do Murilo Rafael também. Klein é o árbitro. O lance do Murilo contra o Furacão, se eu não me engano. Lembrar do Palmeiras, que era um lance de... Por que vocês têm falado do Palmeiras quando o assunto não é Palmeiras ou é o Inter? Contra o Fortaleza, foi o Murilo fazendo a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esperava-se sim a vitória do Você teria dado vermelho aí? Na hora. Eu também. Na hora, ela tá no mano a Nossa, mano. concordamos. Hoje nós vamos concordar com muita coisa, até nos palpites. Até nos palpites, aguardem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esperava-se sim o Flamengo vencer o jogo. Esperava-se sim? Esperava-se sim o Flamengo, mas não desse jeito. O Mirassol, quando joga em casa, é um time aguerrido, um time forte também.
Eu não esperava essa goleada. Ah, tudo bem, tá pensando na LDU? Tudo bem, legal, vamos ver contra a LDU, que vai ser outra parada indigesta. Mas assim, da forma que jogou o Flamengo, esperava-se o Mirassol um pouco mais postado, um pouco mais alerta, porque era o Flamengo ali. E aí deixou a desejar. O Mirassol deixou a desejar sim, porque não é pra tomar essas pancadas em casa não, Mirassol, hein? Não é não. Agora, só uma coisinha para arrematar o assunto por enquanto. Edu, 45 pontos tem o Flamengo, 3 a menos do que o Palmeiras, com um jogo a menos. E nos outros critérios, ele leva a melhor. Ele pensando em saldo de gols, gols pró, gols contra. Mas o confronto que vai ter vai ser dentro da casa do Palmeiras. Então, no segundo turno, quem sabe aí a gente possa colocar 3 pontos à frente do E até lá tem que manter essa diferença. Não pode ninguém vacilar, nem o Flamengo e nem o Palmeiras. E o Flamengo tem um Cruzeiro, sábado. Também. E é na casa do Cruzeiro. Aí já tem uma Porque vai ser na Libertadores, o Cruzeiro, e para quem não sabe, Brasileirão na sequência também. Então, a sequência dura. E o jogo do papai e a mamãe no domingo, né? Que é o papai e a mamãe? Palmeiras contra o Vasco. Bom, vamos seguir com a Série A já. Ó, Corinthians nem sempre ganha, Rona. Aconteceu, o Corinthians foi com o time praticamente titular, força quase que máxima, com exceção do Ranieri. E o Cruzeiro poupou jogadores, lançou alguns garotos e ganhou por 2-1 em Itaquera. Com o Ronaldão lá, um pé frio daqueles. Não, como o Mateuzinho não corre, o Bidu não corre, a culpa é minha? Sabe aquela história de priorizar a Libertadores e poupar no Brasileiro? Pois é, Fernando Diniz não entrou nessa. Levou a campo contra o Cruzeiro em Itaquera força máxima. Arthur Jorge apostou no time misto. O Corinthians teve chance com o Pedro Raul, mas também apareceu bem com essa jogada coletiva. Começou com Garro, teve participação de Carrídio, Caio César mandou pro gol e Otávio defendeu. E o susto que o João Marcelo deu no Otávio. Não precisava. Depois foi a vez de Garro assustar os mineiros, parando na trave. Aos 35 minutos, o Corinthians vacilou. João Costa obrigou o Hugo a fazer boa defesa. Mas no rebote, Bruno Rodrigues colocou na rede. O Bruno Rodrigues que enfia para o fundo da rede para abrir o placar do jogo. De Cruzeiro 1, Corinthians 0. Até que no segundo tempo a equipe de Diniz melhorou. O Timão contou com o zagueiro artilheiro Gustavo Henrique. Depois da cobrança de falta de Garro, Otávio afastou mal e ele de voleio deixou tudo igual na arena. Numa puxeta, numa meia bicicleta, ele meteu no fundo da rede para empatar pro Timão no jogo. Só que Arthur Jorge acionou aqueles considerados titulares. Aí o estreante Lúcio aproveitou. Cruzou na medida para Wanderson, que tinha acabado de entrar, dar números finais à partida. 2-1. Um cruzamento na medida para o Cruzeiro ficar na frente de novo. O Cruzeiro chegou a 6 jogos de invencibilidade na temporada. Já são 3 vitórias consecutivas no Brasileirão. Quarta-feira, na Liberta, o time mineiro tem o Flamengo pela frente. Hoje trabalharam, como eu lhes pedi, como uma equipa, mesmo aqueles que menos tempo têm tido e, portanto, hoje com essa oportunidade a darem uma grande resposta, a podermos olhar para aquilo que é uma vitória do Cruzeiro. Hoje não ganhou o Arthur, nem o A nem o B, ganhou o Cruzeiro. O Corinthians desperdiçou a chance de subir na tabela do Brasileirão, mas agora precisa focar mesmo na Libertadores. Quinta-feira, o Timão recebe aqui em Itaquera o Rosário Central da Argentina e precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final do torneio. A lição é não se acomodar, é jogar velho o tempo todo, se doar, se entregar ao máximo. A gente fez isso no jogo de hoje, mas a gente sabe que quinta-feira vai ser o triplo disso. A gente não tem a viagem e temos 4 dias. Então, no fundo, hoje, a estratégia foi tentar colocar o melhor que a gente tinha sem risco de lesão. Fisicamente, não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. A gente vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para jogar. Pensando no Rosário, será que vai dar para contar com o retorno de Yuri Alberto? O Yuri, a gente precisa esperar mais um pouco ainda. Não consigo te falar hoje qual que é a situação dele. Se a gente puder contar com ele, vai ser ótimo.
E é claro que o assunto Memphis Depay foi abordado, até porque o Corinthians retomou as negociações pela renovação com o holandês. A novidade é que hoje à tarde, o presidente Osmar Stabile vai se reunir com o CORE, o Comitê de Orientação do Corinthians, através de uma reunião virtual para debater a questão financeira antes de um possível acordo. É bom destacar que o CORE não tem poder de vetar uma contratação, apenas a função de orientar em transações que ultrapassem 40 mil salários mínimos. Nos bastidores, a informação é de que Stabile quer dividir a responsabilidade da decisão final. Isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. Aí o treinador tá pedindo, os jogadores me parecem favoráveis. O Memphis estava visitando o Zaccaria Labiade no hospital, passou por cirurgia. Tá na área o Memphis, só esperando para ter o acordo, Rona. É, menina Renata, eu diria para o Memphis, welcome to the jungle. Tá turistando em São Paulo, Beneda. Tá turistando, então. Ele tá esperando dinheiro. Volte logo, Bebeiro, porque o transfer ban tá aí. Todo mundo sabe, são 3. Não há perspectiva de pagamento? Então, até agora ele colocou, o Stabile colocou as contas em dia aí também com a rapaziada, para não deixar a rapaziada brava. Eu não sei como é que tá, que pé que tá isso aí. Agora o Memphis foi e já voltou. O Memphis já, todo mundo aqui no Jogo Aberto se Eu fiquei pensando esse final de semana, até por coincidência, lá na Holanda o futebol tá reativado. Ninguém quis o Memphis na Holanda. Não, ninguém quis, não só na Holanda, né? Em lugar nenhum, né? Por isso que ele tá aí esperando uma definição. Hoje me fala, e eu acho que é ele que quer o Corinthians. Ele tá certo de querer o Corinthians porque ele sabe onde tá pisando. Agora, o que eu tenho a comunicar aqui, parece que hoje vai passar para o CORE esse contrato do Memphis, aí depois o presidente vai assinar. Eles negócio de saúde financeira. Agora estou pensando na saúde financeira. Esqueceram do jogador. Esqueceram que não pode contratar. Contrata logo esse cara aí, Stabile. Tá todo mundo pedindo, o homem tá pedindo, todo mundo pedindo, não tem jogador. Só tem meia boca. Ele quer ficar. Assina logo isso aí, acaba que sair, pô. Ah, vou esperar o CORE. Quem esperou o CORE? O do Willian amassou o CORE. O Andrés amassou o CORE aí. E você não vai amassar os caras também? Eles vão montar em você aí. Então... põe o menino pra jogar, assina logo e põe ele aí no campo e acaba que sai logo. Porque o que nós vimos ontem, a diferença do Cruzeiro para o Corinthians, quando entrou os meninos mesmo, quando entrou o maior de Minas contra o maior do mundo, a diferença foi gritante. E aí o maior de Minas ganhou do maior do mundo? Ganhou, né? É porque o Corinthians tá pensando já no meio, aí os dois têm Libertadores, aí. E olha o adversário do Cruzeiro na Libertadores, é o Flamengo. Se ele tivesse, talvez ele faria um gol de mão contra o Cruzeiro. Vocês estão com o controle na mão, o que é agora campeonato? Quem é controle na mão? Libertadores? É. Ah, tá. Vocês sabem o que é Libertadores, vocês dois? Ah, não, mas eu sei o que é Copa do Brasil e você tá com o controle remoto na Copa do Brasil porque perdeu pra nós. Rebaixamento, você abre seu olho hoje contra o Remo. Vai tomar uma remada. Amanhã eu vou me preocupar com isso. Hoje eu ainda estou... Você tem que se preocupar hoje. Eu ainda estou de sobreaviso. Porque o Remo tá aí, o Remo é nosso. O Remo, eu tô com vocês, né, bebê? É verdade, o Remo perdeu pro Corinthians há poucos dias na Arena. Perdeu? Perdeu. É. Foi um chocolate. Força, lembra meninos. Quem tava jogando? Olha lá quem tava jogando e que tá fazendo falta. Recupera, meninos, que hoje é o jogo da... Agora, Cicinho, você que é neutro nesse confronto, o Cruzeiro realmente poupou bastante, pensando em Libertadores, mas funcionou bem a estratégia, saiu na frente. Depois, o principal artilheiro do Corinthians, que é o zagueiro Gustavo Henrique, igualou a parada. Só que aí o Wanderson, que é um reserva bem pouco acionado no Cruzeiro, conseguiu definir o placar 2-1 na casa do adversário. E o Cruzeiro vai bem para enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Vai, o Cruzeiro tá jogando muita bola, né? O Cruzeiro, ele impôs a sua maneira de jogar contra o Corinthians e assim, jogou pro gasto, não precisou nem fazer tanta força, se bem que o Corinthians, a primeira oportunidade, grande oportunidade do Corinthians, foi no pé do Garro no primeiro tempo, talvez se faz gol ali, né? Aquele chute na trave, seria uma outra história. Mas assim, pro Corinthians, quando tem que propor o jogo, Renata, é pouco. O Corinthians é muito dependente, com a ausência, lógico, do Memphis, do Yuri, fica muito dependente do Garro. E o Garro bem marcado, o Corinthians não produz.
E aí, se for para um jogo 0-0 ou até 1-0 naquele desespero, e também é outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção do Diniz, assim, o Diniz ele tem um conceito do futebol e ele transmite isso muito bem para nós que somos apaixonados por futebol. Mas você vê um Corinthians desesperado, sempre com a mesma estratégia. Tá perdendo em casa, vamos colocar o Gustavo Henrique lá na área para tentar um gol. Assim, eu acho... Ele fez. Sim. Então, eu acho fez muito um golaço pouco. de bicicleta. Não, mas ali estava o decorrer da partida ainda e foi numa bola parada. Foi um gol de voleio. Mas agora você vê uma bicicleta. O principal zagueiro do Corinthians abandonando o sistema defensivo para tentar a bola no desespero e aí joga a bola nos laterais. Eu acho pouco pro Corinthians, para um time que quer ser campeão de uma Libertadores, assim que não vai, né? Já tá fazendo hora extra. O quê? Não, tá fazendo hora extra. Já isso aí quinta-feira. Mas tá lá, não tá assistindo, tá lá. Quinta-feira Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Não então, tá. Assim, é aquele... Tem mais chance aí. Tem gente que vai sair de maca no programa na quarta-feira já. O batimento tá bem fraquinho. Na quinta-feira já vai ter um que vai sair aqui. E na terça o senhor vai sair de cadeira de roda aqui, ó. Agora, Edu, o Cruzeiro, ele só colocou a cavalaria no segundo tempo, né? Quando ele lançou o Matheus Pereira, o Gerson, o Arroio, por exemplo, jogadores importantes. Mas ele deixou o Fabrício Bruno lá tranquilinho, preservado. Não sei se o titular vai ser o William ou o Fagner na direita. Enfim, jogou tem o Cauã também. Hein? O Fagner jogou muito. Quis jogar, deu a vida saudade, contra o Corinthians. Deu uma saudade do Fagner, viu, Mateuzinho? Deu uma saudade do Fagner, menino. Mas uma coisa que o Ronaldo falou, e é verdade, eu concordo, a gente brinca muito, chora coração. Mas, Renata, quando o Pedrinho renova o contrato do Arthur Jorge, nem ainda sequer tinha acabado por mais 3 anos, e aí tá mostrando o porquê. Porque você vê realmente o time do Cruzeiro... E olha o prejuízo que a gestão do Tite causou no Cruzeiro. Porque você vê realmente o time do Cruzeiro treinado. Independente de quem jogue ou não, do time titular ou não, de jogadores de qualidade como o Matheus Pereira, o Gerson, o Arroio também, os outros entram e faz também a diferença. E isso é bom pro Cruzeiro, porque vendo e analisando o time do Cruzeiro e começou mal o Campeonato Brasileiro... Olha lá, Mateuzinho, se tivesse começado bem, só subir aí, ó. O Cruzeiro também estaria brigando pelo Brasileiro. Não, e olho nesses meninos, o Felipe Costa e também o Zé Lucas, 17, 18 anos. O Zé Lucas é do Sport, veio do Sport. Olha. Que o Flamengo também queria, mas ele preferiu ir pro Cruzeiro. Que coisa, hein? Agora, jogaço do Santos, quem diria, em São Januário. Gabigol não pode ver o Vasco, que gosta de fazer um gol, né? Desde os tempos do Flamengo. E o Neymar estava calibrado, assistências, olha, 3-0 importante, o Santos respira e o Vasco... Inter, ó. Ai, o Vasco! E o Inter, ó. Confronto direto na briga contra o rebaixamento e com direito à provocação em São Januário. O torcedor do Vasco lotou o estádio e Neymar foi alvo de xingamentos diversas vezes. Os primeiros minutos foram de pressão cruzmaltina. O estreante Colídio finalizou por cima. Andrés Gomes arriscou na intermediária. E Piton soltou o pé em cima de Brazão, que defendeu. Do outro lado, o Santos apostava em contra-ataques. Gabriel Barbosa recebeu um presente de frente para o gol e bateu para fora. Cabaleiro aproveitou a sobra de Léo Jardim e de cabeça mandou no travessão. Na volta do intervalo, o Vasco seguiu com o esquema de pressão e Tietê perdeu uma chance na marca do pênalti. Colídio ainda conseguiu uma finalização prensada e Puma Rodrigues carimbou a trave. Foi nesse momento que um velho rival da torcida vascaína apareceu. O primeiro ataque do Santos na etapa final, 1-0. Eles me chamaram de mulambo, mas eu sou, então não tem problema nenhum. Não, importante vitória, feliz pela vitória do Santos. Feliz também, querendo ou não, é um flamenguista ganhando aqui, então felicidade dupla. Com o placar já aberto, Léo Jardim se tornou o vilão em São Januário. Após cobrança de falta do Neymar, o goleiro rebateu a bola contra o William Arão, fazendo 2-0. Cinco minutos se passaram e tudo se repetiu. Nova cobrança feita por Neymar, com outra falha de Léo Jardim.
agora, Luan Pérez mandou para a rede, 3-0. Neymar ainda teve a chance de fazer o dele, mas bateu para fora. Fim de jogo, 3-0. O resultado põe fim à invencibilidade de 7 jogos do Vasco, mas principalmente afunda a equipe na briga direta contra o rebaixamento. Com os 3 gols sofridos, são menos 11 de saldo. E agora o Cruz Maltino é o penúltimo colocado na tabela. Já sei que a pergunta seguinte que vocês me vão fazer é que não marcamos golos há 3 jogos. A questão é que, de facto, criamos muitas oportunidades e hoje não foram muitas, mas foram algumas que efetivamente nos podiam ter dado aquilo que deu ao Santos. Foi um conforto no resultado. Já o Santos respira. Com a primeira vitória como visitante, a equipe sai da zona de rebaixamento, agora com 25 pontos somados. Eu acho que essa junção que ocorreu veio a calhar, né? Nos ajudou muito. Há muito tempo que eu não vejo o Santos comemorar uma vitória com a torcida assim como fez hoje, há muito tempo mesmo. Tamanha era a necessidade de ambos, né? Torcida e jogadores também. Olha, é para ficar animado, porque foi uma atuação muito forte do Santos, criou várias chances, a gente viu bola na trave do Cavadeiro, um monte de coisa, mas aí a história toda começa antes do jogo, porque quando o Thiago Mendes não cumprimenta o Neymar, e ambos são capitães dos seus times, e aí não se cumprimentaram, ficaram ali, só que o Neymar deu a mão e o Thiago não correspondeu. Então já começa que eu acho que o profissionalismo de quem representa uma entidade, um clube, você não pode fazer isso. Ali não é Neymar versus Thiago, ali é Santos e Vasco da Gama. Eles foram designados como representantes e os capitães. E aí simplesmente o Thiago Mendes resolveu reacender velhas mágoas. Ronaldo, eu acho que tem lugar para isso e não é no campo, não é ali antes do jogo. E aí aconteceu que nessa hora o Neymar fica completamente a ver navios no vácuo e depois também na hora da arbitragem não teve esse cumprimento, ficou feio. Mas você matou a pau agora, o que a imagem mostrou pra gente. Quem estava assistindo sentiu a mesma coisa. O cara, ele acha que ele é maior que a instituição, velho. Olha isso, essa o Neymar. Que é a parada. O Neymar foi humilde. Ir lá e estender a mão, porque ele estava representando o Santos. Você matou a pau, é isso. Agora, esse rapaz aí tem que colocar a mão na consciência, porque ele está numa grande equipe aí também, e o papai vai tomar satisfação, porque o papai não vai deixar assim. Você viu o Brasão, né? O Brasão deu toque, nem viu, não entendeu. Falei assim, pô, o cara não cumprimentou. Não, o Brasão já tomou as dores na hora do Neymar, claro. Mas você vê que o cara não tem liderança dentro do time dele, por quê? Os capitães, eles ficam ao lado do árbitro. Ele era o último da equipe. Então, um outro jogador, não é, Edu? Então, ele teria que ser o primeiro a ir cumprimentar o árbitro e passar pelo Neymar e a galera vir atrás dele. Você vê que ele está em último na fila. Então, assim, já vê que não representa muito uma liderança. É, isso aí. Né? Mas será que isso não foi proposital? Eu acredito que pode até ser. Porque já todo mundo passou, todo mundo se cumprimentou, faltou um só. Mas exatamente aí que eu Talvez falo, a intenção dele, da liderança. Né? A liderança, Renata, quando você é líder, você demonstra a sua grandeza exatamente nesses momentos aí. Você acaba relevando algumas coisas, então é lamentável a postura falta de respeito, do Thiago. Né? Falta de respeito com o E o melhor troco foi dado pelo Neymar em campo com uma vitória consistente, pesada, forte do Santos na casa do Vasco da Gama, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E eu concordo, um líder, ele tem que ser humilde, ele não pode zoar um colega de trabalho quando perde 3-0 pro Galo. Claro que não vai zoar, isso não existe, isso é uma coisa que não pode acontecer, feio. É mesmo? Oi, Chico, não vi que você tava aí, Chico! Tudo bem? Não mesmo? Foi pra você, Chiquito. Eu demorei pra entender. Tá cedo aí. O líder não tripudia, não é? Não pode. Líder? Meu Deus. Mas é outra coisa, não é posição de tabela, né? Oi, Chico, tudo bem Renata, com você? Bom dia, tudo bem? Ai, que legal. Falar de coisa boa, né, gente? Porque daqui a pouco a gente vai ter que falar de outras coisas não tão boas. Mas agora, pessoal... Seguiremos com a Série A por aqui. Eu quero gritar gol! Essa rodada foi
diferente, né? Grandes jogos, grandes resultados, muitos gols. E o São Paulo tinha tudo para vencer nos seus domínios, diante do seu torcedor, mas ficou no empate em 1-1 com o Coritiba. E o Caleri reclama de uma penalidade que não foi marcada para o tricolor paulista. Depois de quase 2 meses, o São Paulo voltou para casa. Mais de 44 mil pessoas estiveram no Morumbi na noite de sábado para ver o tricolor paulista enfrentar o Coritiba. Em campo, jogo morno. A primeira grande chance saiu aos 14 minutos, quando Vitor Sá chutou para a defesa do goleiro Pedro Morisco. O São Paulo controlava o jogo, mas pouco finalizava. Do lado do Coxa, Jaci até tentou de cabeça, mas sem perigo para o goleiro Rafael. Quando a primeira etapa caminhava para um empate sem gols, Vitor Sá fez boa jogada e tocou para Pablo Maia. Driblou o marcador e bateu da entrada da área para acertar o canto de Morisco. É do São Paulo! Uma pintura de gol! Na segunda etapa, o time paranaense voltou melhor. Na cobrança de falta, Breno Lopes mandou na segunda trave. E o zagueiro Thiago Kozer subiu mais alto que Lucas Ramon e testou para o gol. Levando o torcedor do Coxa ao delírio! Depois do gol de empate, o São Paulo voltou a atacar. Luciano recebeu o cruzamento de Marcos Antônio e chegou perto. Com o contrato renovado, Caleri teve uma boa chance, mas parou em Pedro Morisco. No finalzinho, o tricolor paulista pediu pênalti em Caleri, mas a árbitra nada marcou. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 1, Coritiba também 1. A gente faz um primeiro tempo que a gente consegue impor o que o professor colocou para a gente fazer. E aí, muitas vezes a gente volta para o segundo tempo e sofre gol nos 15 primeiros minutos ou com uma desatenção. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cima desse ponto de concentração do início ao fim do jogo. Nós ficamos devendo mais uma vez. Nós temos que assumir tudo isso. Não tem que ficar passando panos. A responsabilidade é nossa. Apesar do bom público e da festa da torcida, o São Paulo não conseguiu sair com os 3 pontos. O time ainda não venceu desde a volta da pausa para a Copa do Mundo. No Brasileirão, são 9 jogos de jejum. Agora o time tem que virar a chave, porque na terça-feira tem jogo decisivo pela Sul-Americana, aqui mesmo no Morumbi. Sentimos a torcida muito perto, só temos de agradecer o apoio deles. Se puderem continuar assim, vai ser muito bom para nós. É verdade que eles mereciam, tanto eles como nós, uma vitória. Não deu certo hoje. Nós vamos continuar a trabalhar, a dar o nosso melhor para o próximo jogo podermos ganhar. Já o Coritiba segue sem perder para times paulistas fora de casa no Brasileirão. São 5 jogos em São Paulo, com 3 vitórias e 2 empates. Quando joga fora de casa, muitas vezes o adversário acaba se desequilibrando para gerar uma chance de gol e a gente acaba tendo transições que são pontos fortes nossos, tá certo? Hoje, como o São Paulo saiu na frente, obrigou a gente a dar a cara pro jogo, a aparecer para jogar, porque a gente precisava buscar o resultado. É com você, Cícero. E agora? O que acontece? Eu tô louca pra casar com ela, a Vitória. A vitória não seria nada mal pro tricolor, mas assim, é difícil você acompanhar o time. 9 rodadas, Cicinho. Não, e por aí Desde abril não ganha. Vocês lembram qual foi a última vez que o São Paulo ganhou no Brasileirão? Do Mirassol. Mirassol, né? Abril. E a última vez que eu vi você feliz foi quando foram E outra, estava indo era embora. o Roger Machado, o treinador. Faz tempo demais e era inverno. E o inverno continua no São Paulo, né? Nada de aparecer o sol, nada de brilhar o bom futebol do São Paulo. Assim, eu acompanhei o jogo e eu fiquei analisando... Você não achou um golaço do Pablo Maia? Não, foi golaço. Só também, né? Só também. Que porque isso? aí Só depois, o gol? Não, mas Edu, se for só o gol estiver valendo, o Corinthians tinha ganho do Cruzeiro, mas tomou 2 gols. Então, assim, você precisa ter uma regularidade. E o São Paulo não está conseguindo. É impressionante. Antes dos 20 minutos do segundo tempo, o São Paulo sempre toma gol. Então, assim, ou começa do segundo tempo o jogo para o São Paulo ganhar,
ou não tem segundo tempo. Só precisa de 45 minutos, porque tá difícil. Começando pelo o futebol do São Paulo, assim, o Dorival não consegue dar uma cara bacana pro São Paulo. Eu estava analisando depois do jogo, eu falei assim, até que o São Paulo não jogou mal, só que aí eu analisei, eu falei, não, é que o São Paulo, os jogadores, eles se empenharam porque tinha 45 mil pessoas. E aí eles tiraram leite de pedra, porque o São Paulo jogando fora agora vai ser um Deus nos acuda, começando pelo uniforme. Uniforme que não representa o São Paulo, descaracterizado. Uniforme, e o time também. Tem a ver? Porque o uniforme jogou, porque o torcedor está acompanhando, quer ver o São Paulo ganhar. E depois vê tudo isso daí. Então, lamentável a postura do São Paulo. O Dorival também está perdido ali nas alterações. Ele fala do Rian Francisco. O menino entrou, coloquei o menino numa fria. Não, dê responsabilidade pro menino, dê moral. Olha, coloquei, acredito que vai dar resultado, mas fala, coloquei o menino numa fria. Agora no próximo ele vai entrar com cobertor. Você é muito volúvel mesmo. Outro dia você estava falando do Dorival e contra o Bolívar lá, que foi a estratégia, tudo, fez tudo, e agora você está criticando o Dorival. Ué, mas aí ele teve estratégia. E agora, qual que é a estratégia do Dorival? O Iago foi um dos melhores jogadores no jogo contra o Bolívar. Entrou faltando 10 minutos. Então, assim, eu acabo optando pelo Wendel. Já está há muito tempo, dá espaço para o outro. Contratou, faz igual fez com o Domingos, ó. E jogou no sábado e jogou bem. Entendeu? O Domingos, e por aí vai. E por aí vai. Então dar moral pros caras, dar sequência. Coloca esses caras 5, 6 partidas pra jogar junto, pra gente ver se o São Paulo cria uma cara. Porque se ficar substituindo, jogou mal, tira. Jogou mal, tira. Então não vai acontecer, Dorival. Sim, a gente gosta de falar de arbitragem também, né? Porque a arbitragem não consegue passar batida. Ela tem que ser lembrada. E o Caleri reclamou veementemente um pênalti que não foi marcado. E eu quero a sua opinião. Renata, se tem uma coisa que tem que ressaltar nessa partida, foi a arbitragem. Impressionante. Elas apitaram muito, mas muito bem. A Charly foi muito bem. E a questão é a seguinte, como que você vai chamar o VAR com a convicção, ela agachada de frente pro lance, ela vendo o lance? Porque é um lance, se você analisar em câmera lenta, você vai criar inúmeras situações. Então, assim, ela foi muito bem, eu não daria o pênalti. A Daiane Muniz foi muito bem no jogo Chapecoense e Bahia. Eu espero que a Edna hoje, no jogo Inter e Remo, seja impecável, hein, Edna? É a Edna. As meninas estão indo bem, Edna. Eu quero aplaudir todas elas, porque elas merecem, não apenas, eu acho que não tem que aplaudir um árbitro ou uma árbitra pelo sexo masculino ou feminino, mas sim pela competência. E quem demonstra competência merece elogios. Porque a gente desce a lenha na arbitragem e esquece de elogiar quando é merecido, né? Verdade. Seguinte, o fim de semana passou 6 gols do Campeonato Brasileiro. Gente, um 3-3 maluco para Chapecoense, Bahia. O Galo passou por cima do Grêmio. O Atlético Paranaense ficou no empate com o Bragantino e mais. O Vitória ganhou também do Botafogo. Eu quero gritar gol! Muito bem, o debate tá saindo do forno aqui, gente, promete. Pessoal... E aí, Negrão, vamos começar. Debate. Ai, que foi? Me ajuda aí, bebê. Não, eu quero falar de Corinthians 1, Cruzeiro 2. Vamos falar. Pega a teateira, põe lá, vamos medir a mesa, depois nós vamos medir o medo do Remo. Rapaz, o Remo. Não, eu falei de medo, mas eu respeito demais. O Remo é um time que ele surpreende, ele faz partidas incríveis e outras já não tão elogiáveis. Tomara que essa noite o Colorado esteja bem acima de tudo. O Pikachu, a Atena, mas e o Cruzeiro? O Cruzeiro passou trator no Corinthians, passou. E saiu barato. Mas que esse trator fique aqui em São Paulo. Mas lá estão negociando. Ué, melhor ter alguma coisa para oferecer do que nada, né, em troca, né? Não, já. Uma garantia numa dívida é melhor ter alguma coisa do que nada, né? Pelo menos é o que eu penso. A treina é mágica, mas o trator não. E aí, o Cruzeiro? Agora nós estamos no Real, né? Graças a Deus estamos no Real. Faz 30 anos. Como muda, né? O cara muda o foco, né? O cara muda o foco, mas vou te falar, que raiva que deu do Corinthians ontem. Que time ruim. Mas tudo bem, vai melhorar. Mas eu me solidarizo, porque eu também perdi pro Cruzeiro em casa. Você perdeu? Uhum. E nós perdemos pra vocês, como é que pode? Eita, é time ruim com time ruim. Ulisses Costa, e aí, tá tudo bem? E o Memphis, Ulisses? A marcha aumentou, né? Então, o Memphis é aquela questão, né, Renata?
Acho que anda o negócio hoje, parece, né? Hoje, né? Vai pro Core, porque o valor é alto, né? Não vai, não. E aí depende dos presidentes antigos do Corinthians aprovarem. Como assim? Porque vai pro Core, o Core são os ex-presidentes, né? Que vão analisar. Mas foram afastados. Mas tem alguns que ainda não. E aí o que acontece? Vamos ver se o Memphis fica, não fica. Não dá pra entender muito, não. Eu sou presidente do Corinthians, eu renovo. E te explico por quê. Se não renovar, a dívida aumenta. Aumenta. Precisa dele? Precisa. Ele não pode, não tem condição clínica, ó o que eu vou falar aqui. Hein? Clínica? De jogar uma sequência de jogos. Tipo 7, 8 jogos. Não tem. Não tem. Tô avisando já pra vocês. Então vai jogar, vai poupar, vai jogar, vai poupar, vai jogar, vai poupar. Então vai quero ser voltar. Assim. Você pode também. Depois que o Hugo espalmou a bola que é pra fora pra dar pro cara fazer o gol. Agora, Renata... Nossa, se fosse o Alisson. Humilhante, nossa senhora. A bola ia pra fora, ele espalmou no pé. Espalma a bola pra fora. Aliás, o que acontece com os goleiros aqui no Brasil, a fase não é a mais produtiva. Eu me perdi. Cicinho... De novo, você tá jururu, Cicinho. Você tava bem animadinho semana passada com a Sul-Americana. O Corinthians, ele tava animado. O São Paulo tinha esse brilho, meu. E o Coxa? O Coxa? Vai bem. Vai bem, treinando muito. Quase tá maravilhado. Eu vi você falando do Corinthians aí. Se eu sou o presidente, eu não renovo, não. Se eu sou o presidente, eu saio. Porque assim, o presidente já deu a cartada dele que não quer. E aí o povo vem, então pra que serve o presidente? Mas espera um pouquinho, você em casa, Você tem... Manda nada. Quem, eu? Igual a Alice em casa, não manda nada. Agora, fiquem vendo. Como se Capelanes, você na mandasse na sexta-feira, aqui no programa, disse que os dois times iam poupar, Corinthians e Cruzeiro. Errou tudo. Só um lado, não é? E aí falou que o Furacão passava pelo Bragantino e ficou no empate. E agora tá querendo zicar o time dos outros. Para, Capelanes. Boa tarde depois disso tudo. Boa tarde. Não quero zicar, não. Pega essa touca, hein? Por sinal, olha só, dá só um close aqui nos dois, Ricardinho. Aqui, ó. Você tá pedindo a cabeça do Pica-Pau ou não? Já? Cuidado. Aqui está o Pica-Pau e o Leôncio, ó. Tão juntos. Você se enquadra onde no desenho? Você falou de coxa, você se enquadra onde no desenho? Eu tô fora. Agora você falou de coxa, tá treinando coxa? Tá? Vou começar a te chamar de bicama. Bicama? Bicama. Por quê? Porque tem 2 colchão. Ai, que horror. Para! Chico Garcia, eu sei o que aconteceu na sua vida. Restou secar. Você sabe? Secar, porque dos dois lados, perdeu aqui, perdeu em Minas. Que coisa, Chiquito. Agora sobrou aquela secagem, sabe? Secagem expressa hoje à noite. Eu conheço. Sobrou o remo na minha vida. Boa tarde a todos. Eu tô dependendo do remo. Olha que fase que eu cheguei. Será que uma remada hoje? Eu queria o Haaland no meu time, só isso. Meu Deus do céu. Aleph Manga. É com você, né? Aleph Manga, é com você. Aposto em você. Aleph Manga, eu aposto em você. Será que o Haaland te manda? Edu Dracena, já você, quem diria? O Edu tem 3 opções. 2 ótimas e uma foi ruim. E a que foi ruim é que ele mais acredita, mais torce, mais olha. Não deu pro líder Palmeiras diante do Fluminense no Rio, hein, Edu? Não teve jeito. E aproveita, E o Flamengo chegou e colou. E aproveita pra subir pela última vez no Cadeirão. Boa tarde, Ulisses. No sabadão não deu bom, não. Mas no domingo, passamos o carro. E boa tarde. Ó, igualzinho o Ronaldo. Pelo menos você me cumprimenta, né? Tá aprendendo, né? Tem uns caras que não cumprimentam. Não, você viu lá no jogo lá, né? Então, boa tarde aí. O que é, Rona? O Conde desviou o foco, tá aprendendo com você. Tô aprendendo com vocês. Tá vendo? Malandrinho tá virando, né? Malandrinho. E agora quero mostrar a vocês aquele que foi só triunfo no final de semana, só vitórias. Cruzeiro e Galo não decepcionaram. O nosso muchacho Everton Guimarães, o nosso HG. Buenas! Não vai lugar nenhum também. 12 times o cara tem. Ela não tá bem, hein, Everton? Ela não tá bem. Eu vou pro CAPS. Que delícia, papai. Barba, cabelo, bigode, depilação, tudo tudo. Massagem. Nossa. Oh, vamos colocar a ordem aqui, sem querer me estender muito, senão daqui a pouco Charles Mills grita aqui no meu ouvido. Ô, gente, uma roda no Grêmio, né? Ficou barato. Eu pedi pra tirar o pé. Eu tô com uma dúvida aqui, se é Galo ou se é
Barba de Munique, sabe? Porque não tem condição, tá bonita demais. Barba de Munique. Foi uma sova no Grêmio. Ou Barba Leverkusen, ou Barba Barcelona, não sei. Então nós estamos em dúvida time aqui. bom. Foi uma sova, uma roda no Grêmio. Mas não ganhou do líder esses dias. Eu pedi para tirar o pé, para segurar um pouco para quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, que vai ser um jogo difícil, mesmo o Atlético tendo vencido de ida. Agora, o Cruzeiro, presta atenção. O Cruzeiro, eu falei com o Arthur Jorge antes do jogo, falei, Tutu, dá uma segurada nos principais jogadores, coloca só se precisar, põe os meninos, põe o sub-12 pra nós aí, porque vai ser suficiente. E o sub-12, os meninos treinam na areia aqui. É porque aqui na Toca nós temos uma caixa de areia lá, desde a época do Lucha, que o Melo mandou colocar e tal. Ah, tá lá e tal. Então tem uma caixa de areia. Como o sub-12 nosso treina na caixa de areia, eu pedi pra botar o sub-12. Aí botou a meninada pra correr ali e tal, e ganhou o jogo, foi fácil. Foi muito fácil a vitória na Arena Corinthians. Agora, o grande problema é que os caras voltaram com a chuteira tudo cheia de areia. Ô, Ronaldo, você precisa decidir se vai continuar sendo um estádio ou se vai ser um lugar para gato. Porque gato que gosta de areia, né? E outra coisa, já demitiu o cara da areia, vai vender areia para construção civil, que está crescendo muito em São Paulo e nunca parou, vai virar uma casa de gato. Eu adoro gato, eu tenho 11 gatos. Então, você precisa decidir. Porque se for para ensacar e vender areia para gato, vai ganhar dinheiro e pagar a dívida aí. Tá bom, nós estamos contratando 2 profissionais. Essa que é a verdade. Um que faz buraco aqui no Morumbi e outro que põe caixa de som aí, em Minas. Vamos contratar esses 2. Mas é o seguinte, tudo isso é pertinente, mas eu quero começar pelo topo Palmeiras. Ainda líder do campeonato, mas sem aquela gordura. Flamengo joga menos, justamente contra o Mirassol no Rio de Janeiro, jogo do primeiro turno. E o Abel Ferreira, será que conseguiu explicar essa derrota do Palmeiras? Bora, Abel. Ora, pois. Se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Se olhares para o resultado especificamente da nossa classificação, acho que se tu e outros colegas como tu começarem a alarmar e se gostam do Palmeiras, quando chegar no final nós fazemos as contas, olhar para a classificação, ver na posição que estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque às vezes a forma como tu me perguntas parece que perdemos o título hoje. É a sensação que eu fico na pergunta que tu me fazes. É que parece que perdemos o título hoje. Não, perdemos um jogo, não perdemos o título. Parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece... Sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana ou 1 ou 2 jogos a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento nós não estamos bem no momento. Porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor do Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma, senão acaba aqui a entrevista. Não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogámos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. 24, o que 25. É que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Pode ser, claro que sim. Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Sobre claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. É que os caras querem resenhar. Esse é o problema. O treinador não fala nunca, não tem muito acesso à imprensa e vice-versa. Aí quando vem a coletiva e o Abel não lida bem com derrotas, ninguém gosta de perder. E se você se acostumar a perder, tem alguma coisa errada no mundo esportivo, não é só no futebol. Nossa. Mas eu acho que tem que ter alto nível de jornalistas e também de treinadores. É um encontro rápido, uma coletiva não dura muito, mas não dá para estender muito essa história. Agora, acho que o Abel, ele falou sobre a derrota, sobre o momento ruim. E Capelanes, não tem como discutir. Nos últimos jogos, o Palmeiras não venceu, teve problemas na Libertadores, perdeu para o Galo, empatou com o meu Colorado, não é que não vive a melhor fase, agora foi derrotado pelo Fluminense. Tem problemas. E ele não escolhe o time titular e pronto, e manda ver. Olha, tem frases clichês no futebol e eu tento fugir delas, tá? Uma delas é assim, você prefere o seu time jogando bem e perdendo ou jogando mal e vencendo? Vocês concordam comigo que você jogando bem, a chance de você ganhar é muito maior? Em algum momento você vai ganhar. Exatamente. O ponto de vista aqui é, o Abel aparentemente está perdido,
na questão tática, na questão de colocar jogadores em equipe principal e, sobretudo, a teimosia do Abel é inacreditável. E eu acho que o que incomoda o torcedor é o seguinte, o torcedor não é tonto, o torcedor sabe tanto de bola quanto a gente aqui que está assistindo aí, almoçando e tal. O meu ponto de vista é o seguinte, qual é a dificuldade do Palmeiras em jogar? Eu fiz um rápido levantamento no final de semana, ainda mais usando também aplicativos e tal. Vocês têm ideia que o Arias, quando estava no Fluminense, era o líder de assistências no Campeonato Brasileiro. Atualmente é um dos líderes de desarmes do Palmeiras. Isso tá errado. Tá errado. Tá jogando a posição errada, tá tendo uma função errada. O que está acontecendo com o Abel? Que assim, o Abel ele tá sendo cobrado, ninguém aqui vai apagar a história dele. Consolidada, maravilhosa, incrível, o maior treinador da história do Palmeiras, não vai. Só que pega aí o recorte de 2 anos pra cá. Se contentar só com o Campeonato Paulista. E outra coisa, eu falei aqui há 2 semanas que eu estava preocupado do Palmeiras ganhar quádrupla coroa. Já entregou a paçoca no Brasileiro de novo. Não, mas calma. Já acabou. Não fala isso, no final você vai ver. Eu vou falar. Tem 15 rodadas pro Palmeiras ainda. Semana passada você tinha falado que ia ganhar, irmão. Agora você falou que não vai ganhar mais. Na mesinha da Novibet aqui eu falei. Você falou que ia ganhar 4 títulos se no você ano. fizer coisa errada, Abel, você vai perder o jogo pro Fluminense. Eu falei aqui, dito e feito. Perdeu o jogo, perdeu o título. Já perdeu o título moralmente. Quando você tem uma gordura. Dá o troféu moralmente Quando você tem uma gordura e você deixa chegar, como foi na temporada passada, moralmente o campeonato escorreu pelos dedos. Foi mais no final do campeonato. Então, exatamente. Agora tá no meio, quase. Já não vai ganhar, capaz do Fluminense. Mas eu acho que tudo passa também pela Libertadores. O Palmeiras agora tem um problema ainda maior, que ele não pode cair pro Cerro Porteño. Ele no final de semana foi mal, já leva essa derrota pra Libertadores, tem que bloquear isso. Só pra finalizar, acaba a temporada se o Palmeiras for eliminado no meio de semana. Copa do Brasil, o torcedor vai dar de ombros. Brasileiro vai abandonar. Que isso. Se Título torcedor não abandona. Sabe o que vai acontecer? Ó, eu tô aqui de visionário. Se o Palmeiras for eliminado no meio de semana da Libertadores, o movimento fora Abel não vai ser só da organizada, vai ser de geral. Escrevam o que eu tô falando. Chico Garcia, será assim ou não? Qual é a sua opinião? É possível que seja, né? O futebol tem essas loucuras, essas insanidades. Loucura? É claro que é loucura, né? A gente tá falando. O trabalho é bom, né? Do cara que é líder. Não, o trabalho é ruim. O trabalho é ruim. péssimo. Não vence há 4 jogos aí. O trabalho do Abel é ruim. Talvez você não tenha assistido o Palmeiras nos últimos jogos. É horrível o trabalho do Abel. Vocês não têm assistido é o São Paulo. Exato. Eu tenho assistido o Grêmio, eu tenho assistido outros times que não dá nem pra começar a conversar. Mas enfim. Olha o investimento do Palmeiras, Chico. Tá bom, é de brincadeira. Eu falei semana passada que a abundância era o problema do Palmeiras, era lidar com tudo isso, escolher os melhores. O peixe Tá na hora, Chico, de ter um time titular. Ah, mas era antes da Libertadores. Precisa! A questão é o seguinte... Eu falei que era muito Ele foi peixe teimoso grande com o no Vitor Atlético. Roque e com o Flaco Lopes, até que um dia ele disse... Vou colocá-los em campo. E aí melhorou a equipe e o desempenho. Não vieram os títulos, mas veio o desempenho. E hoje esses mesmos não estão jogando bem. Tem uma questão que está na conta dos jogadores também. O Abel pode ser criticado, deve ser criticado. O momento não é bom, ele mesmo reconheceu. Só que assim, quanto mais tempo o treinador vai ficando numa equipe, e no futebol brasileiro o Abel é um caso meio que isolado, né? A gente tem casos na Europa assim, mas no Brasil é muito difícil um treinador ficar tanto tempo. Você vai ter momentos de instabilidade, o Abel já teve vários. Já passou por reconstruções. O time que ele pegou lá em 2020, é óbvio que não é o mesmo de hoje, e ele assim continuou ganhando títulos. Eu sei que um paulista é pouco, mas ele chegou na final da Libertadores no ano passado. Não deu chute no gol. Tudo bem, mas... Não deu chute no gol. E daí? O investimento do Palmeiras. Você tem que ganhar todo ano. E outro ano não acabou, cara. Ele ainda é líder, o ano não terminou. Se ele ganhar a Copa do Brasil, vai ser ruim. O Abel tem 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Se ele ganhar mais uma, vai ser ruim. Mas é que o meio de semana acaba a temporada. Se for eliminado no meio de semana, acabou a temporada. Você ainda tem que brigar pelo brasileiro. O torcedor vai ficar bravo. Mas aí você tá falando pelo torcedor do Palmeiras? Claro. Não, mas você não pode ser A gente tem responsabilidade. Então responde, eu tô sendo irresponsável? Claro. Por quê? Porque você tá mandando um cara embora e não analisando todo. Então quando você pede a cabeça do Renato Gaúcho aqui, você é o responsável. Mas quando responde pro torcedor aqui, o trabalho é ruim do Abel. O trabalho? Responde. Desde que ele chegou, Desde que ele chegou, agora. Não, agora então você tá concordando. Olha, tem uma nota da Leila Pereira aqui. Tá bom, é jogar videogame, então. Eu tenho uma nota da Leila Pereira na sequência, para acalmar os ânimos. Tem recadinho e seguimos essa discussão lá no YouTube. E temos Oi para você, ó. A Leila Pereira soltou uma nota oficial. Vamos superar essa fase com um trabalho. Nosso elenco é muito forte e qualificado. Vamos em frente, firmes e fortes.
É isso. Entendi. Entende? Qual é o recado que está implícito aí, hein, Edu? Renata, que ela acredita no elenco, reconhecer o momento, que realmente o momento não está bom. Bom. Os jogadores do Palmeiras. E aí os jogadores dependem só do Palmeiras na quarta-feira. O Palmeiras precisa O Paulinho vencer. joga, o Paulinho? O Paulinho não joga, mas não precisa do Paulinho, não. E o Memphis vai jogar? Não, o Memphis vai assinar não o pode jogar contrato? Palmeiras. O Palmeiras Não, contratou vamos falar ele? do Memphis. Eu tô falando do Palmeiras aqui. O Memphis? Não, menino. E o Memphis? O Inter contratou... Mas aí, Renata, eu quero ver só a Tô achando cara vocês engraçados. a cara só dos isso. meus amiguinhos na quinta-feira, quando o Palmeiras ganhar e classificar para a próxima fase. Principalmente desse Para aqui, aí, ó. o Ulisses é um cara que não se furta de respostas. Para você, o Palmeiras classifica na Libertadores? Não. E, infelizmente, não. Muito infelizmente. O Carlos Miguel e o Edu já garantiu que Porque tá jogando mal. Tá, não mas aí, tá desculpa, Ulisses, a jogando culpa é só do bem. Abel mesmo? Não, O Carlos Miguel tá comprometendo. A culpa é do juiz, que não ajuda tá mais. comprometendo. É. Os atacantes E o juiz não tão ajudou, fazendo hein, gol. Chico? Mas quem colocou o melhor jogador no banco do Palmeiras, o Maurício, foi o Ele tem Abel. responsabilidade. Mas os caras não estão Você jogando, tá passando pô. pano pro Abel. Não é, cara, Tá é que você tá passando pano pro Abel. detonando só o treinador. Não, e os você tá jogadores, passando você pano tá pro passando Abel. pano. Você tá passando Você pano tá pro Abel. passando E pano. essa situação é tão explícita envolvendo o Maurício que ele entra no jogo e faz o gol. Aos 36 do segundo tempo, tira ele Ulisses, do o Palmeiras vencia no Rio por 2-1. Acabou, não Então a teve culpa é do força. Abel. Eu acho que a culpa é do Abel. O time do Palmeiras E a errado, Carla já tá em Santos posicionamento. esperando ele. Aí o Maurício entra no lugar de quem? Entendeu? A bola bate, entra, bateu, tomou. Bateu, tomou. Como assim? Bateu, tomou. Não era Carlos só na Miguel seleção? bateu, tomou. Carlos Miguel bateu, tomou. Tá assim. Quero falar muito sobre Corinthians e Cruzeiro, Memphis Depay. Mas antes, Ronaldão, refresco pra você. Eu queria falar com você também, Remo. Calma, amanhã você pode me zoar se for coisas. Há alguns minutos o Edu tava apanhando aqui no programa por causa do Palmeiras, mas agora é a vez de falar de Cruzeiro, que venceu o Corinthians aqui em Itaquera. Bom almoço pra vocês também, tchau. Venha, vem, agora é sua vez. Não foge não, vem. Beijo, tchau. Então é o seguinte, já que o Ronaldo não quer falar e o Edu vai triunfar, Chico Garcia. Lá vem. Faltou elenco, hein, pro Corinthians. Mas é e isso. titulares pra quê? É isso. Não, Ficou com medo de perder. Vocês imaginem se ele tivesse ido com os reservas. Ele não tem como fazer trocas no time, cara. Tá um negócio assim, olha, o Diniz é o cara mais isento no processo. Inclusive, alguns jogadores que ele escalou, os titulares, tiveram erros técnicos assim, em momentos cruciais do jogo. Eu não acho que o Corinthians tenha feito um mau jogo. É que do outro lado tem um time muito qualificado e um elenco muito melhor, que ele misturou no primeiro tempo, conseguiu criar boas chances, mas o próprio Corinthians também teve bola na trave quando estava 0-0. Só que aí, né, é aquela coisa, quando você não define, você já tem um elenco curto, aí você pega um adversário qualificado, aí no segundo tempo o Arthur Jorge se deu ao luxo de botar o Matheus Pereira, o Gerson, aí, cara, aí a brincadeira acabou. Aí a brincadeira acabou, o próprio Wanderson que fez o gol. Por quê? Porque aí quando ele precisou mudar... Eu acho até que a ideia dele inicial, de colocar o Carrilho ali no lugar do Ranieri, para ter junto do Alan, do Bidon e do Garro, qualidade de bola, troca de passes. E o Corinthians fez um jogo coletivo até interessante, mas no seu limite. Quando pega um adversário que tem poder, arsenal, para poder mudar o jogo, aí o detalhe faz a diferença. Não tinha como ganhar o jogo ontem, pela qualidade do adversário. Quem pode falar muito bem sobre esse Cruzeiro se preparando para jogar com o Flamengo na Libertadores e depois pelo Brasileiro na sequência é Everton Guimarães, que está arturizado. Ô, Renata, conforme eu disse na chegada, eu orientei, né, que fossem com sub-12, que não precisaria ter muita força, precisaria jogar com o time titular, então coloca a rapaziada para dar uma desintoxicada ali no banco de reservas, até para não forçar demais o jogo na areia, né, Renato? Se força muita musculatura e tal, é muito perigoso. Então eu disse, olha, joga com a turma sub-12 aí, para que forçar? Né? Vamos pegar um adversário, de certa forma, frágil, fragilizado, sem seus principais atacantes, o gramado não está em perfeitas condições e foi o que aconteceu. O Cruzeiro ficou um pouquinho menos com a bola, mas foi mais objetivo. Jonathan Jesus, zagueiro de seleção brasileira, né? Um negócio impressionante. O Romero é o delegado. Nossa. O Romero, meio-campo, é o delegado. Né? E o Cruzeiro, quando colocou a artilharia para dentro de campo, né? Artilharia pesada, quando colocou os caras, aí ficou mais fácil ainda, né?
e aí a vitória incontestável. Então eu queria, já em homenagem, né, à nossa Timão Press do programa, eu preciso muito mesmo prestar uma homenagem a Ronaldo Ulisses e Chico Garcia, que a gente carinhosamente fez para vocês. Porque nós não esquecemos das pessoas, mesmo nos momentos em que elas estão sofrendo. Aliás, principalmente quando elas estão sofrendo. E a derrota, mas principalmente o papel de vocês, da Timão Press, me levou a um momento muito importante da minha infância, que assistiremos juntos a partir de agora. Veja. A Stringents apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas em versão brasileira da arte industrial cinematográfica São Paulo. Os Três Patetas, o trio mais biruta da tela, nos divertirá hoje com a comédia Trio Tresloucado. Você errou até a sequência dos Três Patetas aí. Isso é maravilhoso. É Larry, Moe e Curly. Isso é maravilhoso. Você entende dos patetas? Eu sempre fui fã. Renata, eu sempre fui fã. É Larry, Moe e Curly. Ô, Renata, esse falsíssimo edição... Dr. Galo... Que Ele tá feliz por dois lados. Que tá aí vestido de cruzeirense, uma grande de uma mentira, que é o Dr. Galo, a gente sabe disso. O povo adianta, Ulisses, você até tenta, mas você não vai conseguir. O povo brasileiro sabe disso. Agora, o Cruzeiro é muito superior em termos de elenco ao Corinthians. Fiel, não tem nem o que comparar. Você já reparou que você, seguinte, onde que o Corinthians perdeu de gol foi um negócio louco. É o que mais sente. O Corinthians criou tanto e perdeu o Garro, perdeu 2 gols. O Corinthians não conseguiu fazer gol. Agora, você pega os dois elencos. Se você pegar os dois elencos, eu vou falar pra você uma coisa. É humilhante. O elenco que o Cruzeiro tem comparado ao elenco do Corinthians. Não precisa comparar o elenco, compara só o Matheus Pereira. Então vocês estão me dando razão quando eu comemoro empate contra Flamengo e Palmeiras. Mas tem que Posso comemorar a Roma, Mas porque são elencos melhores. Só pra falar pro Everton, que os 2 gols do Cruzeiro, nos 2 gols valeu um do Corinthians. O Corinthians... Mas o Corinthians... Cruzeiro, você viu? Mas o Corinthians mandou embora o Fagner. Eu acompanhei. E o Fagner tava no Cruzeiro. O Fagner. O Fagner. Eu não queria ir embora, né? É tudo mentira. Os caras mentiram. Olha como é que os caras fazem. Eu não queria ir embora do Corinthians. Ele falou depois do jogo. Isso é a maior mentira que falaram. Eu tentei ficar no Corinthians. Eu tentei ficar no Corinthians. E o melhor em campo pra mim foi ele ontem. Posso discordar de todo mundo aqui? Tem uma sublinhada aqui. Principalmente do Chico Garcia, que hoje a gente tá brigado. O negócio é o seguinte. Esse coitadismo criado em cima do elenco. Ai, porque o elenco do Corinthians... Ai, porque o time do Corinthians... Pare de coitadismo. Nossa, porque esse mesmo elenco, esse mesmo time, foi campeão de Copa do Brasil, de estadual e campeão sim. Cadê o Yuri? Olha, peraí. Cadê o Yuri? Só fizeram gol. Não tô falando bobagem, não. Já falou que eu quero falar. Tá maluco? O banco de reservas do Corinthians ontem. Ranieri. Tava no banco. Peraí, tava no banco, que eu acabei de falar. Você falou que era inqualificável o banco. O banco tinha qualidade. Ranieri que você paga pau. Mas O Carídio, você falou que eu recitar o Carídio. O Lingard continuou que você se derreteu ao Lingard. Então, assim, o que negão que a gente pede que é melhor que o Pedro Raul, o Dieguinho que não é um jogador ruim. Então, atenção, o time do Corinthians Barrelenco não é tão inqualificável como você tenta vender. Compara com o Caio Jorge, com o Arroio, com o Matheus Pereira. O Cruzeiro ganhou o quê? O Cruzeiro ganhou o quê? O banco que ele gosta é o Fernando Diniz, que é sexy. Gastou e não ganhou nada. Para com isso aí, sobre Você só gosta do Fernando Diniz, que é sexy. Caraca, vocês estão enlouquecidos voltando. Vá pro inferno, Capela. Dormir. Pelo amor de Deus. Vá pro inferno. Eu não tô no YouTube. Você não está bem, bebida! Você tá Eu já nem sei mais onde eu estou. Eu deveria estar no Beira-Rio hoje, né? Aqui tá treino, aqui é treino. Olha o que o Remo não faz. Olha o que o Remo não faz. Não, é vocês. Quer dizer que eu fiquei pensando aqui. Se o Cruzeiro e o Corinthians se enfrentarem, por acaso, a Libertadores, então já ganhou o Cruzeiro, é isso? Não, é isso. Não, pelo papo de vocês. Se tiver o Yuri e o Memphis, se tiver o Yuri e o Memphis, aí O Memphis esquece o Memphis. Bom, então, aqui mesmo, nesse estúdio. Agora bem, agora. Ai, que delícia! Aquele momento conferência de palpite geral do final de semana. Pé gelado. Não foi o caso. Bom, então vamos para os palpites. Eu quero começar com
Corinthians e Cruzeiro. Eu vou de Empate. Quer ver? 2-1 Cruzeiro. Ai, toma. Também. Lógico, são pé gelado isso aí. 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. 2, 3. E girando. Defesa do Corinthians hoje bateu cabeça. Agora São Paulo e Coritiba. Eu começo a eu. Edu. 1-1. 1-1. 1-1. Obrigado, Rê. Continue com o papelão de vocês. O torcedor já sabe. O torcedor não é bobo. Apenas esses acertos modestos, não é? Falando em palpite, Everton Guimarães, por favor, apresente-se para palpitar para Inter e Remo. Ai. É isso mesmo. Renata, presta atenção. Hoje, remaremos juntos. Inter 2-1. Puxa saco. Mas você só depois, agora é só o Everton. Viu? Porque o assunto é para Cicinho, São Paulo. Cicinho, o que falta no São Paulo hoje para virar a chave e para dar uma guinada em derrotas e empates? Falta tudo. Falta ganhar, falta ter mais jogador, falta o Dorival encontrar um time competitivo. Você está criticando o Dorival? Eu gostei da ideia dele, que ele falou assim, o jogo podia começar no segundo tempo. No caso de sábado, tinha que terminar no intervalo, né? Que tava 1-0. No Grêmio, quando o juiz apita o começo do jogo, é que é o problema. Tipo assim, até aí tá bom. Será que ele trouxe o São Paulo, ele trouxe o Grêmio? Ele tá parecendo o Ronaldo. A convivência com o Ronaldo Não, a afetou convivência o com Chico. você também faz isso. Não, mas é que nós estamos sofrer, vamos sofrer junto. Exato, Estamos tudo. Não, mas eu tô sofrendo mais que vocês. E a última vitória quem foi? Então, mas esse final de semana é zona dos rebaixamentos. Ju, eu vou falar um negócio aqui, é verdade? O quê? A última vitória do São Paulo foi com o Roger Machado? Que Foi isso? contra o Mirassol. Não é possível. Foi aí que ele começou a desconstruir o que o Crespo vinha Mas eu acho que ele tem que ser demitido de novo, então. Não, é porque aí ele começou a desconstruir. Não, porque aí venceu o Boston River, né? O São Paulo é isso, é esse desentendimento, entendeu? Você vê que não chega no acordo? É o São Paulo, então, começar pelo... Sim, você vai ter que voltar a jogar. Não vou, não. Vai não. Você, Rogério Ceni nem recebeu ainda, pode voltar a jogar. Faz um acordo, ele joga. Mas igual o Memphis também não recebeu. Mas, gente, de verdade, o São Paulo é um time que precisa se restabelecer, porque daqui a pouco ele está se aproximando desse pelotão de baixo. 4 pontos da zona. É muito complicado. Tá encostando no Inter lá embaixo. Um time que está a 4 pontos da zona de rebaixamento e não está jogando bem. E que foi líder do campeonato. Entendeu? E não está jogando bem é preocupante. Entendeu? O São Paulo... Mas aqui também é preocupante, Mas é verdade. Não, mas hoje, se por um acaso o Inter ganhar do Remo, ele fica 1 ponto do São Paulo. Mas, Renato, o Inter tá jogando é sonho meu mesmo. Sonho seu. Renato, quem joga mais hoje, Inter ou São Paulo? Não, o Inter tem mostrado uma resposta de desempenho melhor depois da Copa do Mundo que o São Paulo. Mas isso não significa nada. 2 ônibus e um gol. E um trator. Deixa eu falar uma coisa. Que continue o ônibus saindo da garagem, então, hein? Hoje não pode fazer cera, eu quero só. Quem tá na Copa do Brasil? Eu ou você? Eu, então. Só é igual o Anais. O meu campeonato não é contra o Inter. Pode fazer cera, quero ver. O campeonato é contra... Gente, que episódio desagradável entre Thiago Mendes e Neymar. Quero falar sobre isso na sequência, já que o Santos 3-0 para cima do Vasco em São Januário. Agora, Cícero João. Bora lá, Rê. Ó, você sabe que por trás... Sim, vamos agora com as confusões lá no início entre Neymar e Thiago Mendes e rende até hoje. Eu também admiro o futebol dele. Com todo respeito, é um babaca. Mas eu só pedi um pouco de respeito. Uma sequência de intrigas que teve início 6 anos atrás, em 2020.
Neymar ainda era jogador do PSG e Thiago Mendes atleta do Lyon. Em um jogo do campeonato francês daquele ano, entre as equipes, Thiago deu uma entrada forte em Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo. O volante chegou a gravar um vídeo e pediu desculpas ao compatriota. Estou gravando esse vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Eu espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma, eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave esteja acontecido. A situação ainda provocou revolta do pai de Neymar, que fez um post e cobrou a atitude da arbitragem, além de criticar Thiago Mendes, sem citá-lo diretamente. Precisamos olhar o VAR para poder ver que é uma expulsão? Precisamos do VAR para perceber uma entrada violenta dessa? Precisa machucar alguém para tomarmos uma atitude honesta? Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta, pelo lado, atravessa o espaço físico do outro sem nem opção de defesa. E a história Neymar versus Thiago Mendes ganhou um segundo capítulo em fevereiro deste ano. Em duelo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco se enfrentaram na Vila Belmiro e o confronto teve 2 gols de Neymar. Durante a partida, Thiago Mendes e Neymar se desentenderam e a discussão foi para os microfones. Sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo. Eu acho que cada um tem que defender sua equipe, isso é normal, ele quer defender a dele, nós a nossa, mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele, ele mandou nossa torcida calar a boca, não falei nada demais e ele me desrespeitou. Clima nada amistoso que neste domingo resultou nesta cena. O volante do Vasco se negou a cumprimentar o atacante do Santos no tradicional momento após o hino nacional. Eles ainda tiveram que estar próximos no papo dos capitães com a arbitragem, pois os dois estavam com as braçadeiras. Protocolo a seguir, poucos olhares e bola rolou. Um caso que vem tomando grandes proporções. A cada encontro, um novo capítulo. O que mais pode vir de Neymar versus Thiago Mendes? Bom dia, bom dia, bom dia. Acabo de vir aqui da apresentação do balé da minha filha. E cara, tô vendo essa procuraiada que tá tendo aí. Pô, essa comparação. Essa rivalidade. Para, pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Fala, meu amorzinho. A Mavi pegou quando eu tava colocando esse sapato. Dindo vai resolver, tá vendo? Tem coisa melhor pra resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Valeu. Eu vou ser bem sucinta. Nessa, o Neymar está coberto de razão. Só isso, pela postura profissional. Capitães, os dois representando Vasco e Santos. O Neymar fez o dele e o Thiago Mendes levou para o lado pessoal. E ele não pode, fazendo isso com a camisa do Vasco. Faz em outro momento. E o pior de tudo é o seguinte, é um cara que já machucou o Neymar, que ficou fora um tempão. Deu uma entrada quando jogava na Europa, quando jogava especificamente na França. E uma atitude absurda. Não dá para aceitar, isso aí tem que ser punido. Entendeu? E o cara aí tem que ser punido sim. Disciplinarmente, Disciplinarmente, entendeu? E outra coisa, o Neymar tá jogando, calou Capelanes, calou Caprioti. Se cai na moda Capelanes de capitão, não cumprimentar mais capitão, a gente não vai ter jogo mais no Brasil daqui a pouco. O Neymar foi legal, bacana, 100%, foi cordial. Agora, tava até falando dos bastidores com o Edu aqui, eu acho que o Thiago Mendes ele não foi falso, cara. Ele não foi falso, entendeu? Não é questão de falso, é de profissional. Tá achando que você é obrigado a trabalhar com profissional. Eu não gosto. Você vai lá e trabalha, não é assim? Mas assim, você não precisa ter proximidade, trocar falsas declarações, mas cada um no lado profissional se vira. Ok, quando o Neymar chama o Thiago Mendes de babaca numa entrevista, a rede social e a família do cara é super atingida pelas pessoas que amam e idolatram o Neymar. Mas a briga não foi por isso. Eles estiveram naquele jogo lá em que o Santos perdeu de 6 pro Vasco. Nada aconteceu entre os dois. O problema foi no outro jogo lá que o Neymar fez gol e aí ele fez o silêncio. Aí o Thiago Mendes pegou as dores, foi pra cima, reclamou. Ali é que reacendeu essa história. E o nosso profissionalismo é palpite. Acabou o tempo. E aí ontem tomou de 3. Alguém quer só pra falar alguma coisa sobre essa história diferente? Chiquito, bora, Remo e Peter. Chiquito, Peter e Remo, Chiquito. Respondeu em campo, é 2-0 Remo. 2-0 Remo. Edu.
1x0 o Inter, vai. Ai, puxa saco. Capela. Vai. O Inter tá devendo uma Série B pra nós. Vai, né? vai. 1x0 Remo. Vai, Cicinho, vai, Cicinho. Vai, Cicinho. Esse jogo eu vou ter que ir contra. 2x1 Remo. Aê, Cicinho. Lice. Ah, facinho. 3x1 pro Inter. Ah, Ronaldão. Pikachu. 2x1 pro Inter. O seu. Alex Burga, bem-vindo. Agora você, bebê. Acabou. 1x0 Inter e eu vou comemorar até amanhã. Não, vamos comemorar a semana, um mês e tudo. E é isso. E acabou por hoje. O Neto tá chegando com os donos da bola. Beijo.